Eu vou chamar agora uma entrevista sobre esse assunto com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Robson Gonçalves. Tudo bem, professor? Obrigada aqui pela participação no nosso plantão carnavalesco, do nosso Bastidores. Professor, qual seria o motivo dos Estados Unidos, ou qual é a intenção para a nossa audiência entender, dos Estados Unidos aplicarem essas tarifas contra China, México e Canadá especificamente, e qual pode ser o que pode acontecer diante da reação que já ocorre de alguns desses países? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente tem que entender cada uma das medidas que o Trump vem anunciando num contexto maior, numa articulação maior. Nos anos 80, se falava da Reaganomics, né? A economia do Ronald Reagan. A gente pode falar agora numa Trumponomics, talvez. Uma economia que tem algumas diretrizes que conversam entre si. Uma dessas diretrizes é o aumento do volume de investimento industrial e emprego portas adentro dos Estados Unidos. E aí o Trump a administração Trump escolheu 3 alvos. 2 que são países muito integrados à economia americana e que não tem muito para onde correr, não tem muito o que fazer. A economia canadense depende muito mais da americana do que o contrário. E a economia mexicana também depende muito mais da economia norte-americana do que o contrário. E a China, por ser, evidentemente, o grande parceiro comercial dos Estados Unidos, também o grande parceiro comercial brasileiro. Então, ele escolheu muito a dedo e graduou também esse protecionismo que, em tese, visa aumentar o investimento industrial e o emprego industrial dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Uma tarifação maior, uma imposição de tarifas maior para esses países vizinhos, que não tem muita alternativa, tem um poder de retaliação sim, mas é desproporcional, e uma tarifa menor para o grande parceiro que é a China, que teria consequências inflacionárias muito maiores sobre a economia dos Estados Unidos. Esse é o lado tarifário da Trumponomics, digamos assim. Entendi. Então, pode haver um impacto maior em relação às tarifas impostas à China, né? E as reações de Canadá, México, não teriam um efeito um prejuízo tão grande em relação à economia dos Estados Unidos. E para os consumidores, professor, o que a gente pode esperar quando o senhor apresenta esse cenário? Os consumidores norte-americanos, qual seria o impacto para eles dessas medidas? Claramente, as guerras tarifárias, isso a história nos ensina, elas têm um impacto que é o impacto inflacionário. De fato, esse impacto inflacionário nesses países, que são países de inflação muito baixa, ele tende a ser um impacto de curto prazo. Quão curto é esse prazo é uma outra discussão, mas, em princípio, tarifar principalmente a China significaria, sim, uma perda de poder de compra para boa parte da população em função do encarecimento dos produtos chineses, até que o investimento industrial, se realmente acontecer, fizesse com que essas importações chinesas fossem substituídas por produção local. As famílias americanas já vêm dessa onda inflacionária que foi mencionada na abertura da matéria, que vem da pandemia, na verdade, e eles sofreriam, né, as famílias americanas sofreriam um pouco mais de inflação no curto prazo. Esse claramente seria o efeito mais marcante, mais presente. Talvez daí essa lógica de desencadear uma guerra tarifária logo nos primeiros meses, logo nas primeiras semanas da administração, para que ao longo dos 4 anos da atual gestão Trump, essa onda inflacionária pudesse ir sendo suavizada e diluída. É esperada alguma reação secundária em relação a essas medidas retaliatórias da China, Canadá e México, professor, em relação à postura dos Estados Unidos daqui por diante? Talvez a gente devesse responder essa sua pergunta, que é muito importante, ou seja, desdobramentos, né, de 2 formas. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de políticos populistas, como é o caso do Trump, costuma haver uma distância entre a retórica e a prática. As medidas de hoje mostram que essa distância é bem curta. Não é apenas discurso, não é apenas retórica. Realmente é uma intenção de levar adiante aquilo que a retórica, de uma maneira inflamada e pirotécnica, anuncia para o seu próprio eleitorado.
Então, assim, haverá desdobramentos e a questão das tarifas com reciprocidade é o próximo round, digamos assim, dessa guerra tarifária. A outra questão é olhar para tudo isso sob a ótica brasileira. Quando os Estados Unidos se fecham mais às compras de produtos que vêm da China, as empresas chinesas buscam pelo mundo outros mercados. Então, é possível que muitos dos produtos que estão sendo sobretaxados pelos Estados Unidos acabem vindo bater às portas do Brasil, pressionando, né, através de uma queda de preços por conta de um excedente internacional, por uma maior penetração dos produtos chineses no mercado brasileiro. Então, a gente deve esperar esses dois desdobramentos. Primeiro, esse desdobramento do desvio de comércio, digamos, né, esse é o termo técnico, produtos chineses que vão procurar mais e pressionar mais para entrar no mercado brasileiro. E, em segundo lugar, o Brasil pode ser afetado pelas chamadas tarifas com reciprocidade, que não está muito claro que seja, mas isso nos preocupa bastante. Ótimo. Eu tenho o nosso analista de política e economia em São Paulo, nesse plantão, Vitor Irajá, que também quer fazer uma pergunta para o professor. É contigo já, Irajá. Professor, muito boa tarde a você. Boa tarde, Tainá, também, a gente ainda não tinha se cumprimentado. Professor, para além dessa possibilidade de um impacto direto na economia brasileira, eu queria entender como essas tarifas elas podem impactar as próximas decisões do Federal Reserve, né, o Banco Central americano, e, de quebra, impactar exatamente a política monetária aqui no Brasil, com essa perspectiva de que a gente tenha um impacto principalmente na taxa de câmbio. Muito importante essa sua pergunta. Essa Trumponomics, ela tem um lado monetário que, por enquanto, também é retórico, de uma postura um pouco agressiva em relação ao Federal Reserve, um pouco contrária à autonomia que o Federal Reserve sempre teve nos Estados Unidos. Mas não tem muito o que fazer, né? O Federal Reserve é, de fato e de direito, independente. Se realmente houver uma escalada, ainda que para os padrões brasileiros muito tímida, mas para eles uma escalada importante da inflação, a política monetária americana vai ter que mudar de sinal. Nós teríamos que ter não uma redução, como vem acontecendo no passado recente, mas uma elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Quando a economia americana eleva suas taxas de juros, há uma migração de capitais, principalmente capitais de curto prazo, em direção àquele mercado, em direção ao porto seguro dos títulos públicos americanos. A escassez de dólares no Brasil eleva a cotação do dólar no Brasil e isso pressiona a nossa inflação, que já está bastante pressionada, o que obrigaria o nosso Banco Central, por sua vez, a elevar ainda mais as nossas taxas de juros. Nós já estamos vivendo um choque monetário no Brasil, uma elevação acelerada da taxa de juros em resposta a uma inflação persistente, até onde a vista alcança completamente descolada do centro da meta, e a gente poderia ter que ter uma política monetária no Brasil ainda mais restritiva em resposta à elevação de juros nos Estados Unidos, que, por sua vez, seria uma resposta a uma alta inflacionária, ainda que de curto prazo, por lá. Professor, eu queria que o senhor trouxesse para a gente a possibilidade dessas reações que a gente está apresentando aqui, inicialmente de 3 países, terem alguma influência sobre a postura do Brasil, que inicialmente é de acompanhar. É o famoso pagar para ver. Me parece que o Trump vai cumprir com o que ele prometeu em relação às tarifas de maneira geral. O Brasil tende a mudar de postura na sua avaliação? Bom, quando você tem uma guerra tarifária envolvendo as 2 maiores economias do mundo, o que não se pode fazer é cruzar os braços e para ver o que dá. Existe um ditado africano um pouco dramático que diz que quando 2 elefantes brigam, quem sofre mesmo é a grama. No caso, os 2 grandes elefantes globais, a economia americana e a economia chinesa, estão numa briga declarada e tudo que a gente não quer é ser a grama que simplesmente sofre de maneira passiva. Nós precisamos estar muito atentos, sobretudo para os reflexos que essa guerra gera no que se refere à política comercial chinesa. É natural que a China busque outros mercados como uma reação a essa tarifação nos Estados Unidos. Nós teríamos que proteger o nosso setor produtivo num contexto em que todos estão fazendo isso.
porque a grande ameaça que existe é esse excedente de produtos industriais no mundo pressionar as vendas de produtos chineses numa condição completamente atípica sobre o mercado brasileiro. Então, nós não devemos assistir a essa guerra de braços cruzados. Temos que nos posicionar, sem dúvida, em defesa do nosso setor produtivo, que é o que está acontecendo por lá, nos Estados Unidos, por exemplo. Irajá. Professor, qual é a possibilidade de o Brasil, a partir da consolidação, por exemplo, de uma taxação mais ostensiva, mais ampla, né? Além daquelas já anunciadas, por exemplo, em relação ao aço e alumínio. Mas qual a perspectiva de, a partir de uma política mais agressiva de Donald Trump em relação ao Brasil, de o Brasil conseguir desenvolver relações comerciais mais significativas com outros países, como, por exemplo, países membros da União Europeia, e também de não criar uma dependência em relação a essas relações comerciais com a China? É difícil, eu vou começar pelo final da sua afirmação, tá? É difícil não depender até certo ponto, em termos relativos, da China, porque existe uma complementaridade enorme entre a pauta de comércio do Brasil e a pauta de comércio chinesa. Então, os chineses são estruturalmente um parceiro comercial importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o acordo Mercosul com a União Europeia vem sendo fortemente criticado, sobretudo pela França, por receio da competição dos produtos do agronegócio brasileiro. Embora esse acordo tenha avançado, ainda faltam muitas etapas até que ele seja uma realidade. E aqui, no nosso contexto doméstico, o presidente Milei quer simplesmente retirar a Argentina do Mercosul. Então, eu diria que as possibilidades de diversificação das relações comerciais brasileiras, elas estão bastante limitadas. Bom, a pergunta é, e o que fazer então? Proteger o setor produtivo nacional na medida em que os nossos maiores parceiros comerciais o façam, no caso dos Estados Unidos, ou reajam pressionando por maiores vendas de produtos industriais para o Brasil, como no caso da China. Mas a sua pergunta é a grande pergunta, é difícil. E a partir dessa ótica, desculpa, Tainá, eu queria entender, do ponto de vista interno, a gente sabe que o Brasil tem uma restrição orçamentária muito significativa, subsídios dados muitas vezes de uma forma completamente ineficiente, uma indústria atrasada, principalmente do ponto de vista de inovação. Eu queria entender, a partir desse cenário interno, o que fazer em meio a esse cenário em que os países parecem adotar, né, parece ser pelo menos um momento mais protecionista para o mundo? Eu quero, antes de mais nada, protestar, porque as suas perguntas são muito difíceis de responder, tá? Muito obrigado, isso é bom. Então Sinal de que são bons. Fica registrado o meu protesto aqui. Se eu posso fazer uma brincadeira, já que eu fiz a primeira, eu vou fazer a segunda. Nós deveríamos pegar uma máquina do tempo, voltar 20, 25 anos atrás e fazer uma política de desenvolvimento competitivo e uma reforma tributária lá atrás. Como isso é absolutamente impossível, nós vamos ter que ser, no curto prazo, reativos. A médio e longo prazo, a grande lição é a seguinte: nós não podemos continuar empurrando com a barriga as nossas deficiências produtivas estruturais. Então, a questão da infraestrutura, por exemplo, encarece demais os nossos produtos. A reforma tributária tem todos os méritos, mas ela vai ter um horizonte de 20 anos para ser implementada. E nós vamos implementar no Brasil o maior IVA do mundo. Então, se os americanos, por exemplo, vão colocar tarifas considerando a tal da reciprocidade, que não se sabe bem o que é, considerando a carga tributária dos seus produtos quando eles são internalizados aqui no Brasil, nós estamos diante de um pequeno pesadelo. Porque se eles forem tarifar os nossos produtos na proporção em que nós tarifamos os produtos importados e considerarem a nossa carga tributária, mesmo com a reforma, mesmo que a reforma tributária fosse implantada ex-abrupto daqui para o ano que vem, esse nível de taxação recíproca seria muito elevado. Isso é a grande questão de que a carga tributária no Brasil é excessiva, né? E mesmo com a reforma tributária, ela ainda é bastante alta.
Professor, antes da gente se despedir, o senhor citou o Milei e Mercosul, ele voltou a fazer a ameaça, né, da Argentina deixar o Mercosul, fez críticas à indústria brasileira, dizendo que nós nos beneficiamos muito mais dentro desse bloco e foi até contestado, né, por industriais argentinos na sequência. Essa tem de ser uma ameaça na sua avaliação recorrente, como tem sido desde Milei candidato, ou existe margem para ele cumprir com o que tem prometido? A gente só se sente um pouco melhor no Brasil quando compara a nossa economia com a economia argentina, tá? Porque realmente eles têm problemas maiores que os nossos. É meio desagradável isso, mas é verdade. O Milei candidato ameaçou romper completamente os laços comerciais com a China. O Milei presidente amansou o discurso terrivelmente. Eu acredito que o Milei está esperando um gesto da administração Trump no sentido de privilegiar a Argentina nas relações comerciais. Diante disso, ele teria alguma possibilidade de barrar produtos brasileiros ou reduzir os laços comerciais com o Brasil. Tudo mais constante, no cenário atual, eu acredito que não passa de retórica populista. E a Argentina não tem como simplesmente romper essa relação simbiótica que tem com o Brasil, que é boa para os dois lados, sem dúvida nenhuma. Obrigada, professor. Agradeço a sua disposição e o tempo para essa entrevista. Conversamos com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Robson Gonçalves. Até uma próxima. Bom descanso, eu acredito, né, professor? Obrigado. Agora? Agora sim. Valeu. Irajá, daqui a pouco a gente volta a conversar.